O Cavaleiro de Numieres. Prólogo. Uma reunião espiritual. Penalizado com o drama a que eu pudera assistir investigando, por mercê de Deus, as vibrações da luz circunjacentes à aldeia de Saint-Omer, na província francesa da Bretanha, roguei ao Todo-Poderoso me permitisse investigar ainda as suas causas remotas ocorridas na Flandres Ocidental. Não me seria fácil o trabalho. Extrair da ambiência etérica de uma localidade os episódios ocorridos em seus cenários e nela fotografados é tarefa melindrosa, exaustiva. Mas pensei, quem sabe se desse exaustivo labor não resultariam lições instrutivas para mim mesmo ou para outrem? Dirigi-me, pois, à Flandres Ocidental. Pus em ação as potências sagradas da minha alma. Levantei as energias da própria vontade e comecei a investigar as vibrações tumultuadas e confusas daquele recanto da terra. Eu fora informado pela ação do próprio Arnaud Numieres, obsessor de Andréa de Guzmán, de que os fatos ligados, no passado, a ele próprio, a seu filho Henri e a Andréa, haviam se desenrolado nas proximidades de Bugres, cidade marítima, velha capital da Flandres Ocidental, e cujos cenários foram as aldeias de Steinsburg e de Numieres, pelo século XVII. Ser-me-ia necessário, portanto, varrer com as forças do meu pensamento e da minha vontade cerca de 3 séculos de vibrações sobrepostas nas ambiências de Bugres e suas localidades vizinhas, pois que, em verdade, fora no início do século XX que eu obtivera a possibilidade de conhecer o drama ocorrido na Bretanha, pelo raiar do século XIX. Dirigi-me, pois, para aquela província flamenga, preferindo planar pela orla marítima, e foi o que se segue o que pude descobrir em sua ambiência etérica, isto é, os fatos que deram causa aos tristes acontecimentos verificados com a família de Guzmán, na aldeia de Saint-Omer, na velha e inesquecível Bretanha. Pela segunda metade do século XVII, houve uma reunião de mentores espirituais nas adjacências atmosféricas das Flandres Ocidental. Baixaram da região espiritual em que habitavam, a fim de patrocinarem o retorno ao plano terráqueo de certas individualidades necessitadas de nova etapa reencarnatória, no intuito de confirmarem resoluções tomadas durante o estágio espiritual e novas tentativas de progresso. Essa falange em trânsito entre o espaço e a terra, desde os tempos de Roma, provinha agora da França do século XVI. Muito se havia afeiçoado à França desde a Idade Média, cujo progresso auxiliara com o próprio trabalho no setor que lhe competia. Compunha-se tal falange de uma numerosa família de espíritos afins e que desde os dias de Roma encarnavam em conjunto, fiéis a um sentimento de amor que tocava as raias do egoísmo, mas cuja dedicação ao bem obtivera o beneplácito divino pela sinceridade de que davam constantes testemunhos. O nome dessa família, em sua última existência verificada em França durante o governo de Carlos IX e Catarina de Médici, era Bretencourt de la Chapelle. 2 de seus representantes deveriam reencarnar na tentativa de fortalecerem os laços de mútuo amor, afrouxados por circunstâncias dolorosas naquele século. Eram eles Ruth Carolina de la Chapelle e Luís de Narbonne. Uma outra personagem se lhe juntaria, ciosa de reparações do mal causado a Luís de Narbonne e da reconciliação definitiva com o mesmo, pois, aliada a Ruth Carolina,
causara-lhe graves danos. Era o príncipe Frederico de G, cúmplice de Ruth Carolina no crime praticado contra ele. 3 voluntários havia, porém, que desejavam seguir a pequena falange imigrante para os cenários terrenos: Carlos Felipe I e Carlos Felipe II de La Chapelle, os quais pretendiam proteger aqueles que lhes eram caros desde etapas passadas. E Dama Blandina d'Alembert, projetando desagravar agora a consciência da cumplicidade no crime contra Luís de Narbonne ao lado de Ruth Carolina. A esses juntava-se Monsenhor de B, aspirando viver ao lado do seu amado Luís para todo o sempre. E também Reginaldo de Trulles, que se dizia amigo de Monsenhor B e de Luís de Narbonne, mas que, em verdade, se enamorara de Ruth, apesar da própria repugnância e do desejo que tivera de desgraçá-la para vingar Luís. Tratava-se, portanto, de espíritos ainda moralmente prejudicados pelas paixões e que precisavam de etapas novas de progresso, à exceção de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II, almas cândidas em franco ressurgir para a redenção. Os demais representantes da família reencarnariam em outras localidades, a fim de atingirem novos progressos, servindo o próximo como havia muito faziam. Os guias espirituais desses candidatos à reencarnação advertiam-nos da grande responsabilidade que lhes cabia, pois seguiam para uma experimentação nova, e os testemunhos eram pesados. Poderiam cair em tentação novamente se suas vontades não fossem muito fortes e sua fé legítima. Que buscassem as coisas de Deus e se esforçassem por cultivar os dons da alma, que eram salvadores. Ruth Carolina e Dama Blandina deviam grandes reparações a Luís de Narbonne. Deveriam realizá-las a bem do próprio progresso espiritual. Frederico de G esforçar-se-ia por se tornar irmão de ambos, isto é, de Ruth e de Luís, pelo puro afeto do coração e do espírito. Monsenhor de B abraçaria em Ruth e Luís filhos muito amados. Reginaldo de Trulles, porém, foi desaconselhado a seguir o pequeno grupo. Mas insistiu no propósito e seu livre-arbítrio foi respeitado. Não obstante, foi igualmente aconselhado a como deveria agir para não se desviar do caminho do dever, responsabilizando então ele próprio pelos atos que praticasse contrariando os conselhos recebidos. E repetiram os mentores espirituais aos comparsas do grande drama, reunidos para ouvi-los à véspera do retorno à Terra. Todos vós tendes possibilidade de vencer, pois recebestes nosso auxílio reeducativo enquanto estiveste conosco. Mas se não perseverardes no bem e no amor a Deus, podereis delinquir, pois a terra é eivada de paixões que vos poderão atingir e desviar da rota que devereis trilhar. A carne atraiçoa muitas vezes a vontade do espírito, se o desejo do bem não se fizer bastante forte. Sereis auxiliado na terra pelas almas nobres de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II de La Chapelle. Segui os seus exemplos e conselhos, os quais serão o eco de nossas advertências. Se esquecerdes nossas ponderações e reincindirdes no erro, as consequências serão desastrosas para o vosso futuro. E depois para a grande batalha das reparações das faltas cometidas contra o próximo e, portanto, contra Deus. Dai os testemunhos que deveis à lei suprema e à vossa consciência. Porfiai por não esquecer de que sois filhos e herdeiros do Todo-Poderoso, e por isso lhe deveis amor e respeito. E lembrai-vos da grande sentença proclamada pelo Cristo de Deus,
sentença que é o supremo dispositivo da lei. A cada um será dado segundo as próprias obras. Segui, filhos queridos, e que o céu se apiede de vós. Prepararam-se, pois, as entidades reencarnantes e atingiram a Terra nas seguintes condições pessoais. Luiz Narbonne, o capitão da fé do século XVI, como o cavaleiro Henri Numieres. Ruth Carolina de la Chapelle, como Berthe de Somerville, Steinsburg. Carlos Felipe I, como o padre Romolo del Ambrosini. Carlos Felipe II, como o professor padre Antonie Tomás, conde de Vermont. Monsenhor de B, como o camponês Arnaud Numieres, pai de Henri. O príncipe Frederico de G, como o barão Luiz Frederic de Steinsburg. Dama Blandina d'Alembert, como a camponesa Marie Numieres, esposa de Arnaud e mãe de Henri. Reginaldo de Trulles, como Ferdinand de Gors, conde de Pracontal. E o novo drama de paixões e aventuras desencadeou-se nos cenários da Terra, próprio, como tantos outros, de um planeta de provas e expiações, onde reencarnam réprobos e delinquentes.